bem-vindos ao meu aulão de Pinterest. O Pinterest sobre o que é a plataforma, sobre como trafegar nela, criar conteúdo orgânico, pago e tal. Esse é o aulão do meu curso de Pinterest Ads. E por que eu gosto de gravar um aulão? Porque tem gente que já conhece um pouco e já quer ir mais pra frente. Ele não quer do zero. Outros têm pressa e não pode assistir o passo a passo de como criar cada público, de como instalar tag, reivindicar domínio. Então assim, esse aulão vai deixar você se virar se você for uma pessoa meio que autodidata aí. É mais demorado? É extenso? É, mas o conteúdo é real, de verdade, com relevância. O que eu tô te dizendo aqui, vou te apresentar aqui agora, você levaria muito tempo para ficar procurando no YouTube e ter de uma forma organizada. Então vamos lá, vamos fazer do zero, beleza? Paciência e vem comigo. Pinterest, a plataforma em si, o que é, para que serve e quais o público, como é que funciona. O Pinterest é uma plataforma que as pessoas procuram praticamente inspirações. E você consegue impactar essas pessoas quase sempre pela imagem, ou seja, o criativo é muito importante, a parte estética, visual é muito importante. Essas inspirações elas podem ser adquiridas de maneiras distintas. Uma pelo botão buscar, onde você coloca de repente tatuagem, e aí você busca suas inspirações para tatuagem. E outras pelo feed oferecido pela plataforma, que é o feed inicial. Esse feed inicial, você pode alterar ele quando quiser. O que é? São coisas que te interessam. Então você diz para a plataforma o quê? Você vem aqui ó, em configurações e você pode alterar o seu feed inicial. Então ajuste do feed inicial. Você vai lá e desativa o que não te interessa e ativa o que te interessa. Se é música, se é artesanato, se é moda, se é entretenimento, se é meme, enfim, você consegue fornecer para ele. Para quê? Para que todas as vezes que você abra a plataforma, ela já te dê de cara coisas que você gosta e tem afinidade. Eu estou navegando aqui numa conta que a gente chama de conta business. Sim, essa conta é business. Você pode ter uma conta pessoal e mudar ela para a conta business, beleza? E você pode ter aí um site conectado à sua conta, aplicativo conectado à sua conta, tudo isso na aba de gerenciamento de conta, tá vendo aqui ó? Converter conta pessoal ou converter para conta business. Então você pode converter isso, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque a business, a conta business, ela oferece mais recursos. Para quê? Para que você consiga ter alcance maior, ferramentas e estatísticas de maior precisão. É isso. Vamos falar um pouco agora do Pinterest. A própria plataforma diz, e se você vier aqui, ó, você vem em informações de público. Aqui você vai ter 3 abas, uma é o seu público, ou seja, o público do Cajá vai estar aqui, ó. Como essa é uma conta nova, ainda não está aparecendo. Qual é o meu público? O gênero dele, a idade, o local, o dispositivo que eles usam, o que eles se interessam, ainda não está disponível. Mas o público da plataforma, eu tenho acesso a ele na íntegra. Então, o que eu te digo? Vamos lá, o gênero é um público predominantemente feminino, ou seja, as mulheres estão no Pinterest. Tá aqui, ó. Quase 70%, levando em consideração que 9% das pessoas estão navegando sem estarem logados, esse número com certeza ultrapassa 70%. Então 70% da audiência do Pinterest, que são milhões de pessoas por mês, são mulheres. E que mulheres de quê? De 25 a 34 anos, tá aqui a idade. Ó. E aqui, em segunda posição, vem de 18 a 24 anos. Estou te mostrando o público para que você tenha a capacidade de avaliar o que anunciar aqui. Se você for anunciar um módulo de peça mecânica para carro, essa não é a sua plataforma. Se você for anunciar barbearia, talvez essa não seja a sua plataforma. Por quê? Porque estamos falando predominantemente com mulheres. Isso pode mudar? Pode. Eu estou te falando na data de hoje, 2023, 6 de janeiro. Legal? Então vamos lá. Aqui ó, você tem as categorias, o que as pessoas se interessam. Então você selecionando aqui nesse card, por exemplo, as pessoas se interessam por designer? Sim. Que tipo de designer? Aqui do lado tem, ó, designer para aplicativos, as pessoas se interessam, designer de logotipo, as pessoas se interessam. E aqui você então seleciona o segmento de interesse e aqui do lado tem os subsegmentos. Então em saúde,
O que as pessoas se interessam? Ó, dieta e nutrição, ou seja, emagrecimento. Então, por aqui já vai te dar uma grande referência sobre se o seu produto ou serviço vale a pena anunciar no Pinterest ou não. Beleza? Vamos voltar aqui para o Pinterest. Para negócios, a gente está destrinchando o dashboard, que é o que? O modo de navegação. Tudo aqui acontece por pin. Nas outras redes sociais são chamados de post. Aqui é chamado de pin, por uma questão de semântica, mas temos que respeitar aí. Então, um pin você gera ele como? Você vem aqui em criar um pin. Quando você cria um pin, ele te dá uma janela para você criar. Esse padrão que está aparecendo aqui é chamado, a medida é 1000 por 1500. Então, o recomendado pela plataforma é 1000 por 1500. Vou duplicar aqui para te mostrar uma coisa. Quando você clica no feed, e eu vou mostrar aqui para você, você vai ver coisas quadradas. Ah, Cajá, esse aqui é quadrado, ele não é 1000 por 1500. Você pode? Pode. No entanto, a recomendação é que seja esse formato aqui, ó, de 1000 por 1500. Você pode colocar o formato Stories? Pode. Mas saiba que em alguns momentos pode ser que esse conteúdo seja cortado ou não tenha a exibição total como você gostaria. Então a recomendação da plataforma é um pin na medida de 1000 por 1500. Como eu vou saber isso? No Canva, que é hoje o site que todo mundo usa praticamente para criar o conteúdo, você vai vir em criar um designer e escrever o quê? Pinterest. Então o Pinterest está aqui, ó, 1000 por 1500, beleza? Então quando você for criar aqui um pin, ó, você vai criar uma medida de 1000 e 1500, que é o recomendado. Esse pin, eu vou pegar qualquer um aqui, ó, e que seja esse, não tem problema algum, só para você entender, que seja pelo menos um gratuito, tá? Vamos cuidar do corpo, ó, esse não é gratuito. Então vamos pegar um que seja pelo menos gratuito. Tá aqui, ó, rede social e é gratuito. Vamos baixar esse pin aqui. Então ele já está no tamanho, eu não vou entrar no mérito se a chamada é boa, criativa é bom, porque essa não é uma aula de criativo. Para aula de criativo você assiste a nossa aula do curso, chama Criativos que Convertem, beleza? Então tá lá, designer sem nome. Então eu quero te ensinar a criar um pin. Então você vai vir aqui, ó, clica aqui, sobe a imagem do seu computador e coloca uma descrição, um título e descrição. Tá aqui, ó, sucesso, então tenha sucesso nas redes sociais. Esse pode ser um título? Pode. A descrição curso completo para social media por apenas R$10. Vou até escrever assim, ó, por apenas 10,00. Então, eu estou vendendo um curso, por exemplo, tá? E aí você vai adicionar um texto, se você quiser você pode colocar mais que um texto alternativo e um link para destino. E aí você clica em publicar, e aí você vai ter um pin publicado. Eu vou publicar aqui só para você entender, tá? Não coloquei pin de destino, não coloquei nada disso, a página de destino. Esse pin, gente, ele tem um número de ID, tá? Então você pode patrocinar esse pin e pode fazer a campanha com ele. Qual a diferença entre patrocinar e fazer a campanha? Patrocinar é muito parecido com aquele botão promover do Instagram. E o que aquele botão promover faz? Ele faz o quê? Um anúncio guiado pela plataforma. Ele vai te dando o quê? O que ele acha que é mais fácil para uma pessoa leiga. Então ele não te abre tantas segmentações de público, não te dá uns objetivos do tipo conversão, não deixa você instalar um pixel. Então o patrocinar o que é? Para você ter mais alcance. No entanto, ele te limita, é uma coisa guiada. Então se eu clicar aqui em patrocinar, ó, ele vai abrir o quê? Uma coisa super guiada e tranquila. Ó. Você vai colocar o URL de destino, quanto você quer colocar por dia, R$10, e por quantos dias? Vamos supor que sejam 2 dias. E aí você vai colocar o URL www.seusite.com.br, tá? Então, é claro que ele está dando site inválido. E aqui você já patrocinaria. É simples assim. Depois você teria métricas? Sim, teria métricas. Mas, se eu quiser... Deixa eu só dar pausa aqui no meu celular que tocou, só um minutinho. Mas, se eu quiser mudar para o modo especialista, ou seja, anúncio avançado, é só eu clicar aqui, ó, em anúncio avançado, tá vendo? Mudar para anúncio avançado. Aí vai me abrir todo um painel.
onde a gente vai falar já já de objetivos, de segmentações e tudo mais. Estou te mostrando a diferença do patrocinar para criar uma campanha. Então isso é possível assim como acontece lá no promover e criar campanha junto ao Instagram. Beleza? Vamos continuar na nossa brincadeira agora que você aprendeu a criar um PIN, tá? O seu PIN, ele tem uma coisa chamada ID, tá? O ID do seu PIN, ó, PIN ID é esse aqui, ó. Por que eu tô te falando isso? Guarda essa informação, que todo PIN tem um ID. E esse ID você vai poder depois fazer campanhas para pessoas que se engajaram com esse PIN. Curtiram, compartilharam, comentaram, salvaram e tal. Então você vai poder de repente fazer praticamente um remarketing de quem interagiu com esse PIN. É uma grande vantagem dessa plataforma que eu acho que vale muito a pena. Beleza? Vamos continuar a nossa brincadeira. Estamos aqui no Pinterest para negócios, no nosso aulão. Aqui eu vou cancelar esse aqui. Analytics, visão geral. Vamos continuar destrinchando. O que é esse visão geral, gente? Você postou pins, então eu tenho um pin aqui, ó, tem 2.700 impressões. Então eu posso vir aqui e ver o que está acontecendo com ele. Tem os pins, tem as estatísticas de impressões. Se eu quiser por idade, eu puxo por idade. Se eu quiser por gênero, eu puxo por gênero. Se eu quiser o que foi orgânico e o que foi pago. E assim por diante. Ou seja, eu consigo ter as estatísticas dos meus pins, beleza? Então aqui no Analytics você tem uma visão geral. Aqui você tem as conversões e insights. O que são conversões e insights? Gente, aqui é o seguinte, nada mais é do que as ferramentas avançadas para o tráfego pago no Pinterest. Infelizmente, já está habilitado aqui um botão que chama Reivindicar Site. Reivindicar Site, o que é? É você dizer que aquele site é seu. Então, quando você clica nesse botão, ele te dá um código em HTML, você cola esse código na head do seu site, e aí lá na head do seu site, ele vai identificar que esse site é seu, e aí vai ter uma conversa entre o seu site e o Pinterest. Quanto maior o número de informações você afirmar por Pinterest, ó, eu tenho CNPJ, eu tenho site, eu tenho... maior a sua entrega, maior o seu score junto à plataforma. Então é tudo isso muito simples. Vamos aqui. Isso aqui é a tag. O que é a tag? No Meta, no Facebook Ads é chamado de pixel, beleza? No Google é chamado de tag. Então a tag do Pinterest aqui funciona como? Para você instalar lá no seu checkout, na Hotmart, na Monetize, na Eduz, ou até mesmo no seu site e assim por diante. Quando você clica nesse botão, ele abre para você o número do seu tag e o código do seu tag. O código, em alguns momentos, você precisa para as plataformas que não oferecem integração. Quando ela já oferece integração, você só precisa do ID, do número. Vamos clicar aqui e mostrar para você como funciona na prática. Clicamos, ele já me deu no canto superior direito aqui, ó. Ele vai me dar o quê? O número do meu ID. Por incrível que pareça, eu já fiz o passo a passo no curso. Então ele não está me dando aqui o número do meu ID, tá, gente? Mas é importante que você saiba que no seu vai aparecer aqui o número do seu ID. No meu já está salvo no meu bloco de notas porque eu gosto de salvar. Então essa é uma aula que você está aprendendo onde estão as ferramentas. Aqui nas conversões em sites você sabe que você vai ter a tag para configurar e a reivindicação de domínio. Tenho dúvida? Sai do aulão e vai lá na aula específica onde eu ensino como instalar a tag do Pinterest. Beleza? Beleza. Aqui são as tendências. O Pinterest ele é uma ferramenta, uma plataforma que tenta sempre te ambientalizar com o que está por vir. Então as tendências, o que são? Palavras-chave, quais são? Feliz Natal, 2023. Por quê? Porque agora a gente saiu do período de Natal, tal, mas daqui para frente vai mudar isso um pouquinho. Então, você tem aqui as ideias e tendências que você pode navegar, tá? Então, só estou te ambientalizando. Eu não uso muito essa ferramenta tendências. Por quê? Porque para palavra-chave eu gosto de usar o planejador de palavras-chave do Google. Porque se é pesquisado lá no Google, com certeza é pesquisado aqui também. Mas repare só que unhas, ó, se a pessoa tiver uma plataforma para unhas, um curso de unhas, talvez aqui seja legal vender. Se estiver vendendo a própria unha lá, aquele colante para gel e tal, talvez seja uma coisa legal de se anunciar. Legal? Vamos para a próxima? A aba de anúncios, que essa aqui é
é a principal para o Pinterest Ads. Então vamos falar de uma a um. Você já aprendeu a diferença entre patrocinar e criar uma campanha, ou seja, aqui você vai ter praticamente um anúncio guiado pela plataforma, e aqui você vai ter autonomia. Aqui você vai ter a visão geral, que é a mesma que a gente já clicou aqui, e aqui você tem relatórios, as suas campanhas que estão rodando, que não estão rodando. E aqui tem o seu criador de públicos, ou seja, para você criar públicos. Eu vou entrar em cada uma delas agora no aulão e vou te mostrar um pouquinho, tá? E aqui a de cobrança, que é onde você vai colocar o seu cartão de crédito. Então vamos começar por ela. Para você anunciar, você vai precisar colocar uma forma de pagamento. Onde coloca? Na aba de cobrança. Então aqui são dados pessoais, esses são os meus, e aqui embaixo são os dados do meu cartão, que é o meu final de cartão, e tá tudo certo aqui. Você vai colocar os seus e você vai poder anunciar na plataforma. Essa plataforma ainda não disponibiliza ainda Pix, boleto e outras formas de pagamento que já existem, por exemplo, no Instagram, Facebook, no Google e tal. Essa, por enquanto, é cartão de crédito. Pode ser que mude? Pode. Então, estou só te mostrando onde você vai fazer a sua configuração de pagamento. Vamos lá para públicos. Criação de públicos. Aqui é o seu gerenciador de públicos, tá? Repare que essas mensagens estão dizendo o seguinte: a sua lista ainda não está pronta, a sua lista ainda não está pronta. Por que não está pronto? Porque eu criei ontem, e os públicos, diferente do Facebook Ads ou do Google Ads, eles não acontecem automaticamente, eles pedem 24 horas para ir localizando aquelas pessoas que você deu a ordem. Então, por isso não está pronto. E ele fala que o público é pequeno. E por que é pequeno? Repara aqui que o tamanho é menor que 100. Porque essa é uma conta nova. E essas são ordens que eu dei, ó, ordem de remarketing. Remarketing num site que eu instalei o Pixel ontem. Então ainda não tem o número de visitas monitoradas para fazer remarketing. O público é pequeno. Então tá aqui, ó, engajamento com o meu PIN. Postei um PIN ontem, não tem ainda pessoas que se engajaram. Então o público é pequeno. É por esse motivo que aparece pequeno aqui. Beleza? Vamos lá para criar públicos e entender como funciona. É você clicar nesse botão aqui, ó. Clicou nesse botão, você tem os tipos de públicos que o Pinterest deixa você criar. Um público de engajamento, que é engajamento com o seu PIN, com as suas campanhas. Visitas do seu site, que é praticamente o remarketing, né, dos visitantes do seu site. Listas de clientes, que é o chamado lookalike lá no Facebook Ads. Ou seja, você precisa ter uma lista de clientes organizada em Excel, salva no arquivo CSV, e grave essa informação, o arquivo precisa ser de extensão CSV. Se o seu arquivo for XML e tal, você precisa abrir no Excel e converter para CSV. E aqui, clientes de comportamentos semelhantes. Semelhantes a quem? Semelhantes aos que se engajaram com o meu PIN, semelhantes aos que se engajaram com os visitantes, semelhantes aos da minha lista. Então são esses os públicos que você pode criar. Vou te mostrar como se cria. Uma informação mais importante. Etapa número 2, eu confesso que ela deveria ser a etapa número 1, tá? Antes até mesmo do nome. Por quê? Porque aqui, ó, qualquer ação com engajamento, esse clique está ligado ao seguinte: quando eu quero manter o cara dentro da plataforma e aumentar a minha audiência do meu perfil, dos meus pins. Ou seja, eu não vou tirar esse cara para um site externo. Então esse aqui é o melhor para ser selecionado. Quero fazer venda no e-commerce, quero fazer venda numa página de venda. Aí você vai selecionar o engajamento otimizado, porque aí ele vai mostrar o seu anúncio para as pessoas que têm costumes de irem a outros sites, tem padrão de outro site para consumir e comprar as ações de compra. Essa é a informação mais importante que você vai ter para criação de público. Então, por que eu falo que ela deveria ser a primeira etapa? Porque depois que eu selecionei, é que eu coloco aqui, ó, como é que vai ser o meu nome. Então, se eu vou tirar ele da plataforma, então vai ser um tráfego. Tráfego para o meu site. Então esse vai ser o nome. Se você quiser colocar uma descrição para te lembrar, isso é uma coisa sua e tá tudo certo. Aí quando você for criar o público, ele fala assim para você: público a partir de onde? Você quer uma pessoa que se engajou com o seu PIN? Se esse for o caso, você lembra que eu te falei que o PIN tem um ID? Você vai vir aqui, ó, no seu PIN, lembra? Estamos adicionando novas ideias, ó, vamos lá. Você vai vir aqui no seu PIN, relatórios. Você vai no PIN seu e vai pegar o ID. Lembra que eu te falei, guarda a informação de que o PIN tem um ID?
O PIN tem sim um ID. Tá aqui, ó. Aqui é o ID da campanha, tá? E se você quiser ver o ID do PIN, a gente pode clicar aqui em editar a campanha, por exemplo, editar. Você vai até o seu PIN, clica no seu PIN e aí vai abrir a sua campanha. Então, vamos clicar aqui, ó, na aba de anúncio, tem o meu PIN. Legal? Ver a prévia do PIN. Não realizou a prévia do meu PIN. Que absurdo, mas tudo bem. Você pode vir no seu perfil aqui em visão geral aqui, ó, analisar as visões gerais, vai aparecer os seus pins aqui também, não tem problema algum. Tem muitas maneiras de você chegar até os seus pins. Tá aqui o meu pin, tá vendo? Esse é o meu pin. Quando eu clico nele, ele me dá o ID. Esse é o ID do meu pin. Copio o ID do meu pin, venho aqui para gerar público e coloco o ID do meu pin. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um público que eu quero que ele vá trafegar no meu site. E é o que público é? O que se engajou, ó, engajamento com esse PIN. E se eu quiser fazer um público que se engajou com outros PINs? Eu acrescento vírgula e acrescento mais um número. Se você der espaço, olha o que vai acontecer. Se você der espaço, ele fala que está inválido. Então, cuidado para você não dar espaço. Para você separar os números de pins ou números de campanha, apenas vírgula, beleza? Então aqui eu posso fazer engajamento com um pin, como eu posso fazer engajamento com campanhas anteriores. Pessoas que clicaram, salvaram, interagiram com as minhas campanhas anteriores. Para isso o que eu tenho que fazer? Pegar o ID da campanha. Eu vou lá, pego aqui os meus relatórios de campanhas. Lá nos meus relatórios eu vou ter todas as minhas campanhas. Eu pego o ID da campanha que eu quero criar esse público. Vamos supor que o meu público seja dessa campanha aqui, ó. Essa campanha, repara que está escrito aqui, ó, ID. Então eu vou pegar esse ID aqui, ó, vou vir aqui e vou clicar e colar o ID da campanha. Então é assim que eu crio um público de engajamento com quem se engajou com essa minha campanha. Ah, eu posso colocar mais que uma campanha? Pode. Repara que ele sempre fala para você aqui embaixo, ó, para mais entradas, coloque vírgula, separe o ID por vírgula. Então você coloca a vírgula e põe outro ID. E assim vai. Não misture ID de campanha com PIN. Ou é ID só de campanhas ou ID só de PINs. Não misture, por favor. Uma outra maneira de você criar públicos é a partir dos objetivos. Ou seja, pessoas que tiveram por objetivo lá ver vídeos, consideração, vendas de catálogo. Não coloco porque eu não tenho meu catálogo no Pinterest. Conversões e relacionamentos. E aí eu posso criar esse público. Clicou no botão criar, ele aparece aqui nessa lista, ó. Tá vendo? Apareceu aqui agora, ó. Então, espere, você vai de 24 horas a 72 horas para esse público popular, para ele ficar pronto. Se você entrar amanhã em menos de 24 horas, você vai ver uma mensagem como essa, beleza? Já criei o público errado, editar ou apagar. Então aqui, ó, exclui-se facilmente, tá? Então estou excluindo. Isso aqui foram públicos que eu criei apenas para dar aula, para mostrar a aula, e eu já estou apagando. Apaguei, não tem mais nenhum público criado. Então agora você aprendeu a criar públicos, ó. É só você vir em anúncio, clicou na aba de públicos, chegou no gerenciador de públicos, clicou em criar públicos e você tem os tipos de público que você pode criar a partir de uma origem. Qual a origem? A partir de um PIN, a partir da campanha, a partir de um objetivo. Legal? Legal, vamos embora? Próxima etapa, você vai precisar criar a campanha em si. Então, campanha. Como que eu crio campanha, Cajá? Nada muito diferente do Meta, do Google e tantos outros. Você tem uma campanha, tem grupos de anúncio e anúncio em 3 etapas. Tá vendo aqui, ó, mudar para 3 etapas? Se você quiser, você pode até clicar aqui. Tá? O que acontece? Quando você clica em 3 etapas, você vem para o modo patrocinar. Mas eu não quero, eu quero o modo avançado. Então eu vou trabalhar aqui com o modo de mais que uma etapa. Vamos lá? Eu estou no módulo criação de campanha. Primeira coisa, escolher o objetivo. Vou te ambientalizar. Calma. Consideração equivale a tráfego. Guarda essa informação. Quero mandar alguém para um tráfego de site. Campanha de consideração. Quero fazer as pessoas comprarem
e usar o pixel, a tag do Pinterest para me ajudar no aprendizado máquina, no monitoramento. Você vai usar o objetivo de conversão. Quero só aparecer para ser memorável, reconhecimento de marca. E visualização de vídeo, para que as pessoas vejam o seu vídeo e depois você criar o engajamento a partir daquele vídeo. Então o objetivo, vou manter consideração. Nome da campanha, essa é a sugestão do Pinterest. Ou seja, o ano, a data e o objetivo. Se você quiser, pode mudar. Cada um tem a sua nomenclatura. Eu, por exemplo, eu coloco na minha campanha assim, ó, o nome do produto que eu estou vendendo, se é um curso ou se é um produto físico, se vai ser público quente ou frio, se vai ser de interesses ou se vai ser a partir de outras campanhas. Eu vou colocar lá, sei lá, público de interesses, e aí eu vou colocar de interesses, e aí eu vou nomeando da forma que eu acho melhor. Cada um tem a sua nomenclatura e eu respeito muito isso, tá tudo certo. Campanha ativa ou pausada? Gente, se você está criando, eu normalmente sugiro já deixar ativo, ou seja, vai passar por uma aprovação. Essa aprovação ela é feita como em qualquer outra plataforma, tem um time, depende da fila de espera, mas em geral a prova rápido, tá? Aqui a prova, em minutos aí, meia horinha já tá rolando, já tá no ar, tá bom? Eu vou deixar ativado. Orçamento, como administrar o orçamento? Você tem a forma diária e a forma total. A diferença é que normalmente, vou colocar aqui, sei lá, R$10, tá? R$10 por dia, diário. A diferença é que quando você coloca datas específicas, você pode colocar aqui uma data de término. Continuamente, esse seria equivalente ao vitalício, que só muda uma questão de vocabulário aí. Aqui é chamado anunciar veículo continuamente, e lá é anunciar vitalício no Meta, no Instagram e tal. E aqui você coloca uma data de término. Eu vou colocar aqui a data de término pro dia 8, tá? Tá meio bugado aqui, ó, gente. Coloquei dia 8, tá vendo? Data de término. Aqui ele tá falando o seguinte, ó. Tá sem métrica de meta essa campanha. Não seja possível comparar o desempenho com outras campanhas. Claro que não vai ser possível, porque eu não tenho ainda. Essa é uma conta nova, criada somente para dar aula para esse curso. Então, se eu colocar aqui, ó, usar métricas personalizadas, ele vai me falar qual a métrica que você quer, tal. Quero CPC, custo por clique. A sigla de CPC chama custo por clique. Se eu não quiser, eu deixo lá que ele veja a métrica. Qual é a diferença? Vamos lá. Se você vier aqui em cima e selecionar Video View, ou seja, visualização de vídeo, o ideal é que você pague por milheiro, ou seja, quanto você paga por 1000, ó. Aqui tá vendo, ó, CPM, custo por 1000 impressões. A cada 1000 pessoas que veem o seu anúncio, você vai pagar, sei lá, R$2, R$3. Então você pode pagar por CPM. Assim como você pode pagar por CPA, custo por adição ao carrinho, quando as pessoas vão até lá e adicionam ao carrinho. E aqui você pode pagar por CTR, que é a retenção, né? Ou seja, quanto tempo as pessoas estão ficando, interagindo e se engajando lá com o seu site. Quando é visualização por vídeo, eu indico o CPM, tá? Custo por 1000. Mas, nós voltamos aqui, eu só estou te mostrando, consideração é uma campanha de tráfego. Tráfego a gente paga por clique. Então, normalmente é por CPC. E eu vou colocar aqui um CPC de 0,35 centavos. Isso é muito? Isso é pouco, Cajá? Gente, depende do seu nicho, depende do seu produto, do seu criativo. O interessante é você começar aprendendo no Pinterest, anunciando um pouquinho, veja quanto vai estar dando os valores, vai aprendendo qual é o valor para o seu produto, para o seu clique. E isso, infelizmente, é uma coisa que eu não posso te falar, valores de leilão. Por quê? Porque para infoproduto é uma coisa, para e-commerce é outra, para um produto... Imagina que você está anunciando um produto masculino, barbearia. Você está numa plataforma feminina, cara. Esse produto vai ficar aparecendo e pouquíssima gente vai clicar. Então a plataforma vai te cobrar mais por clique. Por quê? Porque ela tem que mostrar ele muito mais vezes para que tenha um clique lá. Você concorda que não vai ser o mesmo preço de você colocar tinta para cabelo? Tinta para cabelo numa plataforma onde 70% das pessoas são mulheres, vai ter mais clique, então ele vai te cobrar menos. Então talvez você tenha que fazer essa análise para você saber por que eu não estou te dando um valor de leilão aqui, beleza? Quando você clica em continuar, repara que ele está indo aqui para outra parte, ó. A outra parte que é segmentação, é o grupo de anúncio, lembra? Repara que depois, se você quiser, você pode só duplicar
o conjunto de anúncios e mudar o público, algo muito similar com a plataforma Meta, que também permite esse recurso. Então aqui, ó, segmentação. Aí você pode reconectar com os usuários, encontrar novos clientes. O novos clientes é o tal interesse, gente. Então quando você clica aqui, ele fala para o quê? Dados demográficos, você quer que a pessoa seja de que faixa etária? Aí você já sabe hoje que a maior faixa etária é de 25 a 34. Em segunda posição, de 18 a 24. Então eu quero colocar aqui, ó, a minha faixa etária. Vou desabilitar esse, vou desabilitar esse. Estou falando o quê? Com a totalidade. Lembra que no começo a gente foi lá e olhou a audiência da plataforma? Então aqui é onde tem a grande concentração da audiência da plataforma. São mulheres nessa idade. Todos os gêneros? Gente, pra que gastar se você está anunciando um produto feminino? Vai lá. O não especificado eu costumo até deixar. Por quê? Porque às vezes as pessoas não estão navegando logada, tá? Tem muita gente que navega no Pinterest e não está logado. Tudo bem? Locais. Nada muito diferente das outras plataformas. Você pode selecionar locais específicos, só que é por clique. Ó. Você selecionou Brasil. Dentro de Brasil tem regiões, áreas metropolitanas. Aí você quer o quê? Brasil, eu vou anunciar em... Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Brasil, áreas metropolitanas ou regiões. Então, regiões, São Paulo, sei lá, quero São Paulo. Ou regiões metropolitanas. Se você vier aqui, ó, você vai ter Grande São Paulo. Em algum momento aqui você vai ter Grande São Paulo, que eu normalmente anuncio para Grande São Paulo. Tá vendo aqui, ó, Grande São Paulo. É assim que faz a segmentação por localização, mas vou deixar Brasil, beleza? Idiomas. Gente, é só desabilitar o que a gente não quer. Eu normalmente desabilito e anuncio sempre em inglês e português. Você vem, desabilita tudo, tranquilo pra caramba, ó. Vou deixar inglês e português. Então, vai desabilitando o que você não quer, inglês e português, beleza? Tá aqui, ó. Seguimos adiante. Para você fazer segmentação por dispositivo, ó, eu normalmente indico tirar o tablet. Por quê? Eu sempre vejo crianças navegando com tablet para ver desenho animado. Então, nem sempre os pais estão ali, que é quem paga, que é o decisor da compra. Tem outras pessoas que navegam com tablet? Tem, mas é um número pequeno, tal. Pode ser que você queira anunciar para tablet? Pode, principalmente se o seu objetivo for baixar aplicativo, estimular as pessoas e tal. Aí é com você. Eu normalmente tiro o tablet. Tá? Entenda bem. As minhas decisões não são as mesmas que a sua. Uma calça 40 veste uma pessoa, mas às vezes fica apertada para outra ou folgada para outra. Então, nem todos vestem uma calça tamanho 40. Então, estou te dando exemplos e mostrando a funcionalidade da ferramenta. Legal? E aqui, possibilidade de rastreamento, tá? Posicionamento e rastreamento. E eu coloco o tudo, recomendado. Eu não fico mexendo muito nisso aqui não, tá bom? Então, gente, ó, a gente passa por segmentação, depois orçamento e programação, né? Que a gente já colocou. E o lance. Gente, se você não domina ainda a plataforma, não inventa ainda de mandar lance personalizado, não. Deixa no automático e depois observa o valor dos lances na métrica, tá bom? Otimização da veiculação, ó. Ou seja, você pode aqui selecionar os pins, ou seja, pin que você já criou, você pode usar como criativo. Você pode criar o pin aqui, nesse momento. Se você clicar em criar, ele vai abrir aquela janela de criação. Ah, eu sei que vou me arrepender desse clique, mas tá aí, ó. Cliquei. Aqui você vai criar o pin, o título, a descrição e a página de destino. Ou vem aqui e seleciona os seus pins. Ele já abre a sua biblioteca de pin. Você seleciona o pin, adiciona o pin, ele já aparece aqui embaixo. Quero mudar a página de destino. Só clicar em mudar. A campanha é fácil assim, gente. Aí clicou em publicar, ó. Tá falando o seguinte. Você criou um pin que não pode ser publicado devido a um erro. O que deve fazer? Corrigir o erro. Então o que está acontecendo? Ah, é porque eu cliquei em clicar e ir lá e não criei um pin, gente. Tá vendo? É só por esse motivo. Eu sabia que ia me arrepender daquele clique. Peço desculpas. Adicionar um pin. Excluir rascunhos de pin. Remover o pin. Posicionamento automático. Eu não quero criar um pin só para fazer uma campanha, porque eu só estou aqui para exemplificar para vocês, gente. Esse pin
ele já está rodando em outros lugares, tá lá, ó. É porque eu cliquei em orçamento e não coloquei o orçamento. Publicar. Tá aí. Nossa campanha está publicada. Onde ela vai aparecer? Espera carregar aqui, gente. Ela aparece aqui, ó. Ativa, tá vendo? Essa é a nossa campanha. Como eu não quero gastar dinheiro com ela, desativa essa criança e desativa essa criança. É só para te mostrar isso. Coisas que você precisa saber. Aqui, na aba de anúncios, vamos lá. Relatórios personalizados é uma central de relatório que você vai buscar por período, por PIN, por ação, não tem mistério algum. E aqui eu acho importante você sempre olhar a recomendação, que equivale a algo muito parecido com aquele qualidade da conta lá no Facebook. O que é? Se tiver algum erro vai estar apresentado aqui, aí você tenta corrigir, tá bom? Aqui, ó, repara que quando eu clicar em visualização, aqui vai aparecer para mim o seguinte: criar uma nova conta de anúncio. É normal você ter várias contas de anúncio no Pinterest. Por quê? Porque lembra da tag do Pixel? Aqui ele não te permite criar várias tags por conta de anúncio, ele só te permite criar uma. Então vamos supor que você queira vender produtos diferentes e você vai usar a mesma tag. A tag vai ficar toda bagunçada, a inteligência da tag, a automação dela. Por quê? Você está vendendo, vamos supor, tinta para cabelo a R$10 e está vendendo, sei lá, unhas a R$50. Aí ele fez uma conversão para unhas a R$50, fez a outra para R$10. Ele fica bagunçado em que público mostrar novamente o anúncio. Então, nesse tipo de situação, o que eu indico? Cria uma nova conta de anúncio, cria uma nova tag, instala uma nova tag lá no novo checkout do produto e assim por diante. Vou te mostrar aqui sobre checkout de produto, Hotmart. Quando você cria, estou entrando aqui numa conta minha da Hotmart, tá? Entrei na conta da Hotmart. Por quê? Eu quero te mostrar onde você coloca a tag do Pinterest. Não adianta eu te dar um aulão e não te mostrar onde coloca a tag. É assim, ó, a Hotmart já tem integração com o Pinterest. A QIFI ainda não tem, Perfect Pay, Dopus, outras aí, Eduz, Monetize, não sei se tem. Entenda bem, nem todas as plataformas que você navega terá a integração. Então, em alguns momentos, vai precisar do código por inteiro. Então, por isso que quando você clicar lá, salve o seu código. Beleza? Ó, atualizar o cadastro? Agora não, pra gente ganhar tempo. Eu vou pegar um produto aqui que chama Canva na Prática. É um produto meu, foi meu primeiro infoproduto, gente. Muito antigo, é um puta curso de Canva, sempre atualizo. E é incrível, não é porque eu fiz não. Mas vamos lá. Aí você vai vir aqui, ó, em ferramentas. Opa, aqui embaixo tem ferramentas. Entre ferramentas ele vai abrir vários cards para você. E esses cards, eles são as ferramentas de automação da Hotmart. Aqui embaixo hoje eu tenho pixel de rastreamento. Então, aí ele vai mostrar o quê? As integrações. Quais as integrações que a Hotmart já oferece? Ela vai me mostrar, ó, já ofereço integração com o LinkedIn, com o Google Ads, com o Taboola, com o Facebook e com o Pinterest. Quando você clica aqui em Pinterest, ó, é só adicionar o pixel. Você clica aqui, adiciona o número da sua tag e continua. É simples assim. Então, gente, eu dei um aulão, que é um resumão para as pessoas que são ansiosas e não querem fazer o passo a passo do curso. Porém, gente, o curso de Pinterest Ads tem um capítulo para funil de vendas, estratégias de vendas, esteira de produtos. Então tem muita coisa legal que não é só apertar botão. Entenda bem, vale a pena ver o curso inteiro. O aulão, o que é? É um resumo para você se sentir, digamos assim, menos ansioso, tá? Para você ver que não muda tanto das outras plataformas. É por isso que eu estou aqui. Eu espero de coração ter conseguido te apresentar em poucos minutos, do zero ao avançado, o que a plataforma Pinterest é capaz de fazer. É claro que tem muito mais? Tem muito mais. Faça o curso completo. Foi feito com muito carinho, com muita entrega da minha parte. E eu tenho certeza que você vai ver detalhes ao longo do curso que provavelmente aqui por motivo de tempo eu não consegui destrinchar, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê aí nas próximas aulas. Valeu, um abraço.